Salve, salve, nação rubro-negra! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Chegando aqui direto e reto e sempre objetiva para falar sobre o pré-jogo Flamengo e Atlético Paranaense, chegando até um pouquinho mais cedo, uma interação muito rápida aqui e, obviamente, também para a gente poder falar aí sobre algumas informações do Flamengo. Ontem mesmo a CBF já atualizou as mudanças de horário e as datas da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Tite hoje tem um ganho aí extra, ou literalmente a corda bamba, né, acontece no sentido de não ser sustentável, ou ele pode ganhar um fôlego como a diretoria quer que ele esteja nessa semifinal dirigindo contra o Corinthians, o que eu acho um absurdo. Desde já, a gente já gostaria, inclusive, da saída do treinador. Tem um ano de trabalho, o trabalho só piora. Ídolos do Flamengo, caras que já passaram, comentaristas, todo mundo fala, né, o quanto o Flamengo hoje é literalmente um nada. O quanto depois de um ano, com as peças que ele tem, mesmo com os lesionados, o Tite não consegue fazer o Flamengo jogar. E esse reflexo que acontece em campo também está sendo aí automaticamente reverberado pela arquibancada. Isso porque até o momento tinha vendido ontem à noite 17 mil ingressos para esse confronto do Maracanã. E detalhe, nenhum setor do Maracanã tinha esgotado. Para vocês terem noção, o setor sul sequer tinha sido aberto. De acordo com o Vene Casagrande também, a torcida do Flamengo vai levar hoje à noite algumas faixas com algumas mensagens e protestos, né, direcionados ali à diretoria e ao Tite, são os principais alvos. E alguns cartazes têm escrito contra o futebol moderno, ingresso muito caro para um futebol pouco, apoio não falta, o que falta é futebol, diretoria omissa, devolvo o meu Flamengo, time de milhões, diretoria de várzea, Flamengo é do povo, outro cartaz escrito para jogar no Mengo tem que ter disposição, e vai ter também muita mídia e pouco futebol. Dentro dessa reclamação, quem está obviamente pressionado, além da diretoria e de alguns jogadores, é o técnico Tite. Nenhuma novidade, né? São 10 treinadores que passam pelo Flamengo e todos ali passam pela mesma história. E eu vou trazer algumas informações dos bastidores a respeito do treinador, assim como eu vou falar também do Felipe Luiz, né, que recusou a proposta. Essa informação, inclusive, para quem está aqui no Visão Rubro-Negra, já sabia há um bom tempo, né? Quando vocês me falavam, Letícia, por que não coloca o Felipe Luiz? Isso desde agosto, desde o início de agosto, há mais ou menos aí um mês e meio a 2 meses que eu vou falando para vocês. Felipe Luiz sempre deixou claro que ele não está interessado em adquirir agora uma experiência com a equipe profissional, que ele entende que faz parte de processos e ele ainda precisa melhorar, crescer, evoluir, se equipar na base para chegar e assumir essa responsabilidade. Mas eu vou trazer para vocês em detalhes. Antes de mais nada, só pedir para a galera que está chegando, não se esqueça, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, ativa o sininho, compartilhe e à noite, depois do jogo Flamengo e Atlético Paranaense, a gente vai estar aqui ao vivo comentando sobre o Flamengo e, como sempre, fazendo as cobranças que precisará ser feitas, tá? E eu vou trazer detalhes dessa partida e no pós-jogo estaremos aqui ao vivo. Vamos lá, sobre o Tite, o GE trouxe uma atualização importante de que a pressão que agora era externa, somente ali pela torcida, passou a ser também nos bastidores e hoje, por incrível que pareça, o Tite está moralmente demitido. Isso mesmo, algo que aconteceu com Sampaoli, algo que aconteceu com Paulo Souza, o Tite também já está demitido no cargo. Isso mostra o nível extra de amadorismo presente no Flamengo. Alguns apoiadores do Rodolfo Landim e do Rodrigo Dunch, que está candidato à presidência, e conselheiros do Flamengo já defendem, inclusive, uma troca de comando imediato antes da Copa do Brasil, e uma corrente interna, inclusive, acredita que só um fator novo manterá uma esperança de conquistar pelo menos um título que restou em 2024, e esse eco ganha mais proporção justamente por ser um ano de eleição. Como o futebol geralmente é o carro-chefe, ele é o fator principal para o presidente ganhar ou não uma eleição, e o Flamengo não atravessa o bom momento, como diz o GE, a demissão do Tite seria algo esportivo, político e traria um pouco de ânimo para a torcida rubro-negra, segundo essas informações. Porém, antes da partida agora, logo mais, às 8 horas, no horário de Brasília, no Maracanã, contra o Atlético Paranaense pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tite não sairá do cargo. Esse jogo não tinha tanta importância porque o Flamengo claramente colocou o Campeonato Brasileiro como a terceira lista de prioridades. Porém, essa partida ganhou um peso extra para a situação do treinador. Uma vitória, um bom desempenho, ele ganha um voto de confiança para a Copa do Brasil. E caso contrário, obviamente, o treinador pode correr o risco, o que eu já disse para vocês, que acho muito difícil, pelo menos na informação que a gente tem, mas tem um risco mínimo,
dele sair antes da Copa do Brasil. Repito, não acho que isso acontecerá, tá? Não acho que isso acontecerá. E até falando do Campeonato Brasileiro, ontem à noite teve a vitória do Palmeiras, de 2-1 para cima do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Palmeiras, que chegou a 56 pontos, Flamengo está com 45, lembrando a todos vocês. E o Palmeiras, que teve um pênalti duvidoso, né? Não é a primeira vez, que a gente já vem falando também, que se tem um clube que é beneficiado pela arbitragem, pelo VAR, é a equipe paulista. Daqui a pouco já estão colocando, sim, o título brasileiro mais uma vez nas mãos do Palmeiras, porque aquele primeiro pênalti marcado é um absurdo, é escandaloso. O segundo foi pênalti, mas o primeiro não foi, o Palmeiras venceu. E o Botafogo e o Grêmio fizeram um jogo no Mandé Garrincha e empataram de 0-0. O Botafogo foi a 57 pontos, então a distância para o Palmeiras diminui a 1. Fortaleza ainda joga, o Flamengo joga para terminar o G4, mas a nossa situação do brasileiro, já que temos 45 pontos e o Botafogo tem 57, a gente está com 12 de distância. Se vencer o Atlético Paranaense, claro que é uma possibilidade, mas se vencer, o Flamengo desce para 9. E com o jogo atrasado contra o Internacional, se ocorresse algum milagre, o Flamengo poderia ficar a 6 de distância. Mas o Campeonato Brasileiro, basicamente, pelo menos na minha opinião, já foi para o ralo. E já adianto para vocês que, para mim, a Copa do Brasil não servirá como um consolo. A Copa do Brasil, se o Flamengo chegasse a essa proeza, com esse futebol ridículo e com esse treinador de conquistar, não seria um título para mim encher os olhos e falar, cara, que taça o Flamengo levantou. Infelizmente, a gente já pode, de maneira antecipada, falar para vocês que temos que pensar em 2025. Não largando o G4, obviamente, e não deixando de lutar pela Copa do Brasil, que ainda temos. Até pela questão financeira, eu estou muito preocupada com a questão financeira do Flamengo. Abordei isso para vocês na sexta-feira, né? Quando a gente veio aqui em live falar ao vivo. Mas, em títulos de expressão, em brigas, em talvez mudança de gestão, mudança de treinador, isso só vai acontecer em 2025. O Tite, inclusive, ele pode atingir a pior sequência do Flamengo em 8 anos. Se ele não consegue os 3 pontos hoje, mais tarde, às 8 horas, o Flamengo chegará a 5 jogos seguidos sem vencer. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2016, quando o Flamengo era comandado pelo Muricy Ramalho. O Tite chegou no Flamengo para ser o treinador que bate recordes negativos, que quebra tabus contra a gente. É uma coisa surreal. E se não bastasse isso, entre todos os treinadores que já passaram no Flamengo, os 2 piores em aproveitamento em gols era Domenech e Sampaoli. Sampaoli foi o pior em aproveitamento em gols e Domenech acima. O Tite, em 2024, tem 107 gols marcados em 67 partidas. Ou seja, o Flamengo tem uma média de 1,59 tentos por gols, por jogo. Domenech e Sampaoli tinham mais gols com o Flamengo do que o Tite. Aí você já tira. Um time que também que não finaliza é complicado, né? É muito complicado. Com o treinador à frente para logo mais, e também pensando na semifinal da Copa do Brasil, a comissão técnica decidiu poupar os jogadores mais desgastados. Com isso, terá 8 mudanças em relação ao que foi em campo na quinta-feira, na eliminação trágica, que ainda não desceu 100% na garganta. E o Flamengo fez somente uma sessão completa de treinos. Provável escalação é Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Então, Léo Ortiz na zaga, com Davi Luiz, Wesley, Ayrton Lucas e Rossi. No meio, Pulgar, Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves. E no ataque, Gonzalo Plata e Gabriel Barbosa. Então, da equipe que enfrentou o Pearol, somente 3 jogadores ficaram mantidos. O goleiro Rossi, o volante ou o zagueiro, né, Léo Ortiz, e o Gerson, que é incrível. O Gerson não consegue correr, está extremamente cansado, mas não sai do time, né? Ele vai começar a partida ao lado do Plata, que acabou de chegar, está fazendo uma mini sequência aí, mas também estará à disposição. Os demais jogadores, por conta do nível alto de desgaste, não começará, mas estará no banco de reservas também à disposição, tá? Lembrando que Léo Ortiz é o único jogador do Flamengo pendurado. Se ele não estiver... se ele não tomar terceiro cartão amarelo, joga normalmente, mas se ele tomar, fica de fora do próximo jogo do Brasileiro, que, se eu não me engano, é contra o Bahia, tá? E o Tite também não pode contar com o Carlinhos, porque o Carlinhos foi expulso contra o Grêmio, e é um desfalque, além daquele caminhão que a gente já tem confirmado para logo mais. Lembrando que o Michel está já treinando em campo com bola e deve voltar a estar à disposição na quarta-feira. Eu vou falar sobre Flamengo e Corinthians daqui a pouquinho. Desse time aqui que vai a campo, o que me chama mais atenção é que deixa muito claro o quanto a Copa do Brasil agora se tornou o campeonato do desespero do Flamengo.
O nosso time, mais uma vez, vai receber mais uma semana de descanso para disputar uma Copa. O Flamengo está aí na corda bamba para sair de um G4, tendo outras equipes praticamente ali próximas, cheirando o cangote, né, no retrovisor, como tem ali as brincadeiras. E dessa equipe que jogou contra o Penharol, que, diga-se de passagem, jogou muito mal, arame liso total, a gente está vendo uma equipe totalmente diferente. Pulgar voltando, Alcaraz, depois de não receber oportunidade de jogo decisivo, recebendo com time alternativo. Matheus Gonçalves, depois de entrar com 10 minutos faltando, vai receber uma oportunidade de titular. O Plata sendo mantido e Gabriel Barbosa, que praticamente já está escanteado, que já possivelmente está deixando o Flamengo nessa reta final de 2024, também começa o jogo. Flamengo com essa equipe, não é que é uma equipe fraca, mas eu não consigo ver o Flamengo jogando tão bem organizado, fora a questão de falta de entrosamento, porque, como eu falei para vocês, só foi uma sessão de treino com essa equipe aqui. Então, não teremos aquele entrosamento e possivelmente nem veremos muita mudança no futebol. Então, o jogo pode ser tão ruim quanto, assim como, obviamente, o resultado, que é algo que nos preocupa agora diretamente no Campeonato Brasileiro, tá? E os demais vão ficar no banco. Para quê? Possivelmente para fingir que vai fazer alguma coisa quarta-feira. Eu já deixei muito clara a minha opinião do que eu já venho abordando aqui, ó, desde quinta para vocês, né? Minha opinião não vai mudar, independente do resultado mais tarde contra o Atlético Paranaense, mas se torna obrigação o Flamengo vencer. Se o Flamengo não quiser ficar dependendo de combinações e se o Flamengo não quiser ficar tão desesperado com a Copa do Brasil, pensando em estar na Libertadores ainda em 2025. Do lado de lá, do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense também vem numa sequência muito ruim. São 7 partidas sem vencer na competição. E, além disso, tem 2 desfalques, que é o Fernandinho, que está se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa, e o Gabriel, que na última partida tomou o 3º cartão amarelo e vai cumprir a suspensão. Lembrando que é o primeiro jogo com o Lúcio Gonzalez, o novo treinador do Atlético Paranaense, que foi anunciado depois da demissão do Martim Varani, que teve um empate, né, entre Atlético Paranaense e Criciúma. O Martim foi demitido. Aí o Atlético Paranaense foi para a Sul-Americana com aqueles auxiliares, né, os interinos ali, foi amassado e eliminado da Sul-Americana pelo Racing 4-1. Então chega sem moral também, além de vir de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, e deve vir a campo com Mikael no gol, Madison, Kaique, Thiago Heleno e Esquivel, Eric, Christian, Isapelli, Coelho, Canóbio, Mastriani ou Pablo. Essa deve ser a equipe provável do Atlético Paranaense contra a gente. Eu vou ser muito sincero para vocês, não muda muito as análises que a gente vem falando aí da equipe. Claro que o Lúcio Gonzalez é um outro treinador com outras metodologias, mas o Atlético Paranaense é um time cascudo, é um time difícil. Por mais que vai jogar fora de casa e por mais que venha nessa batida ruim também negativa, o Flamengo está servindo esse ano, mais uma vez, de trampolim para dar reviravolta, virada de chave, moral para as equipes adversárias. Mas a gente vai nos privar e te privar também, torcedor rubro-negro, de destrinchar essa partida de hoje, tá? Na quarta-feira, no confronto de ida da Copa do Brasil, a gente vai falar muito mais aqui sobre Flamengo e Corinthians, mas hoje, só passar o básico para vocês e aguardar o que esse Flamengo pode fazer, ainda mais comandado por esse treinador. Durante esse período de pressão, durante esse período de crise que o Flamengo tem enfrentado, a diretoria do Flamengo tentou convencer o Felipe Luiz a assumir o comando até esse final de 2024 dos profissionais. Porém, o Felipe Luiz deixou bem claro que não é o momento para ele comandar o elenco profissional e ele recusou aí essa orientação. Segundo o PVC, ele deixou bem claro que ninguém do Flamengo vai confirmar isso, assim como também não tem como desmentir, porque eles procuraram no desespero o Felipe Luiz, mas o ex-jogador do Flamengo disse que não é o momento. Tanto que, recentemente, ele já tinha dito assim, abre aspas, a responsabilidade no profissional é outra. Vai muito em função do resultado, não da performance. Eu sinto o peso do trabalho, mas estou fazendo o que mais amo, o que eu quero e sinto cada vez mais preparado. Comecei no lugar certo, que é a base. Já errei e acertei. O jogador ficou para trás e tenho que conquistar o carinho da torcida do outro lado como treinador. Se eu vir a treinar o Flamengo no futuro profissional, eu quero estar mais preparado possível, mas ainda tenho que me preparar, tenho que crescer. Então, quem acompanha a Visão Rubro-Negra, para todo mundo que falava no chat, Letícia, bota o Felipe de qualquer jeito, Felipe Luiz tem que comandar, demite logo esse treinador, eu falei para vocês. Ok, Tite tem que ser demitido, eu concordo, mas não contem com o Felipe Luiz agora. Ele deixou bem claro há muito tempo e agora repete novamente esse final de semana, através de uma reunião, que ele não está preparado
para assumir a equipe profissional, principalmente pelas condições que o Flamengo está, pela pressão. Ele sabe que atropelando processos, atropelando esses degraus aí, que ele está indo devagarzinho, pode acabar queimando a carreira dele, que mal começou. E é algo que ele tem maturidade e consciência que isso não seria inteligente, tá? Então já descartem Felipe Luiz, pelo menos por agora, e para a equipe profissional, obviamente, na base ele continua o trabalho e está focado lá com a garotada do Sub-20, tá? Independente disso, eu acho que é melhor ir com qualquer um, quebra galho. Aí vem o erro da diretoria de não ter um cara de comissão permanente. O Flamengo não tem uma comissão permanente porque a nossa diretoria é amadora, o que é um erro grotesco, porque você não tem nem como demitir o Tite, porque dificilmente você vai conseguir um treinador na bucha para fechar 3 meses de ano, sendo que em dezembro tem eleição e ninguém pode assinar um contrato de 1 ano, 2 anos com o treinador sem saber quem é o novo presidente. Essa é a situação que o Flamengo se meteu. Mudando de Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil, a CBF ontem à noite, no sábado, definiu a mudança das datas da semifinal. O primeiro duelo vai acontecer nessa quarta-feira, agora dia 2, às 9h45, Flamengo e Corinthians, e mais cedo, às 7h15, se não me engano, 7h30, Vasco e Atlético Mineiro. E o jogo da volta ficou para domingo, dia 20 de outubro, às 4 horas da tarde. Então, o Flamengo solicitou essa mudança, deu uma explicação também por conta das datas FIFA e do conjunto de situações. O Corinthians foi prontamente contra, mas a CBF precisou realizar para encaixar esses jogos. Então, aceitou a recomendação. O jogo era agendado para o dia 17, agora ficou para o dia 20, obviamente. Inverteu e vai botar aí os jogos do Campeonato Brasileiro na semana. E o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente, se pronunciou sobre esse assunto e disse: o diretor de competições está analisando qualquer pedido dos clubes, desde que atenda o conjunto que seja para o bem da competição. Ele estava aguardando a tabela da Conmebol, que saiu recentemente as datas da semifinal, e vai estar analisando para depois afirmar e informar a todos vocês. Então, essa foi a declaração do Edinaldo Rodrigues. O Corinthians tentou, foi contra, mas a CBF mudou. Então, dia 2, quarta-feira, e dia 20, no domingo, o Flamengo enfrenta o Corinthians. No meio da semana, o Flamengo deve enfrentar o Fluminense, que seria a rodada de domingo, que foi investido aí nessa tabela, como a gente está comunicando. E no sábado, no dia anterior, dia 19 de outubro, Atlético Mineiro e Vasco se enfrentam às 6h30 da noite, tá? Então, sábado e domingo é o jogo de volta aí da semifinal da Copa do Brasil. E até lá também a gente vai fazer pré-jogo, pós-jogo, vai trazer os detalhes das competições. Por que eu falo isso? É porque o Flamengo não merece? Não, é porque a gente é Flamengo. Não é por merecimento, não é pelo treinador, não é pelo torcedor. É porque a gente é Flamengo, seguiremos fazendo o nosso trabalho, seguiremos cobrando. Então, assim, aquele apoio incisivo, aquele apoio efusivo da torcida, ela com certeza vai cair para o chão, mas estaremos aqui pontuando, analisando, cobrando e indo degrau por degrau do que o Flamengo ainda tem para fazer nessa temporada de 2024, tá? Só mais uma informação complementar, antes que eu me esqueça, sobre o Thiaguinho. O Thiaguinho, que estava no 13 de Piracicaba, né, o 13 lá na Série D do Campeonato Brasileiro, retornou para o Flamengo, isso porque a sua equipe ela foi eliminada do torneio nacional e por isso ele teve o contrato encerrado, e ele ainda tem vínculo com o Flamengo até o final de 2025, tá? Então, o Flamengo não tem como se desfazer, possivelmente em ano que vem deve emprestar mais uma vez, e assim que terminar o vínculo dele, ele segue a carreira dele, o Flamengo segue a vida dele. Então, só passando essa informação aqui no final para vocês, tá? Como prometido, algo muito objetivo, direto e reto, eu imagino que a galera também está de cabeça cheia para pensar, destrichar, imaginar o que vai ser esse Flamengo e Atlético Paranaense logo mais, mas no pós-jogo a gente volta e aí sim a gente vai abordar sobre tudo isso, sobre inclusive essa escalação aqui totalmente reserva que o Tite vai colocar a campo. Tá bom, galera? Obrigada pelo carinho de sempre. Não se esqueça, não saia sem deixar o like. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações e compartilha, tá? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e até mais. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.